Boas-vindas a dezembro. O último mês do ano já começou e eu trago aqui para você uma leitura de tarô simples e intuitiva para inspirar o seu mês. Um mês que começa com um eclipse total do Sol, que aqui no Brasil acontece no dia 4, na madrugada de sexta para sábado, entre 2 e 6:30 da manhã. Todo eclipse marca mudança. E é muito interessante viver um eclipse, então, que é naturalmente mudança, em pleno final de ano, em que a gente está esperando essa mudança do novo ano que começa. É um eclipse que acontece na constelação de Escorpião, então quer dizer, Lua e Sol, de acordo com os cálculos siderais, estão na constelação de Escorpião. Então é um mês que começa marcado pelo exame dos nossos sentimentos. A Lua não fica muito confortável em Escorpião, porque a Lua gosta de estabilidade e Escorpião é intenso, é emocional, não é muito estável, portanto. Então, toda a vibração desse início de mês lunar e início de final de ano tem a ver com o nosso cuidado emocional, cuidado com as nossas próprias emoções. Como os eclipses marcam mudanças, pode ser um bom momento, então, de rever aquelas emoções que você quer deixar para trás e buscar a sorte de viver um eclipse para uma nova vida emocional. Então, vale a pena fazer lista de sentimentos que incomodam ou lista de sentimentos positivos para entregar esses sentimentos para o eclipse, para que haja mudança de padrões interiores a partir desse momento que é tenso, porque é um momento em que o Sol estará encoberto. Então, a recomendação é aproveitar esse começo de mês, esse final de semana, para fazer práticas de meditação, para se voltar para o seu próprio mundo interior, para o autoconhecimento, para que seja possível aproveitar essas mudanças, essa transformação que acontece no céu e que acontece, portanto, também em nós. A tiragem de tarô que eu fiz tem 3 cartas, uma carta que representa o tema, uma segunda carta que representa um entrave ou um paradoxo a esse tema e uma carta de solução. Como tema, esse mês aparece um pajem de espadas. O pajem de espadas, se eu tivesse que utilizar uma palavra, seria fofoca. Então, um mês marcado por mudanças emocionais, que tal falar menos? Que tal se preservar? Que tal utilizar o verbo de uma maneira mais interiorizada? Todo pajem é infantil e o pajem de espadas é infantil com as palavras. E ele também adora estratégias. Então, pode ser um mês bom para fazer planos para o próximo ano, por exemplo, mas evitar anunciar planos. É um mês ainda de recolhimento, como a gente sabe, a pandemia continua, então a gente ainda não está no momento de sair cantando aos 4 ventos, é um pouco isso que o pajem de espadas faz, ainda não é esse momento. Mas é um momento, então, de se preservar. Me parece que essa preservação das palavras, como tema desse mês, é mesmo uma autopreservação que a gente precisa ainda fazer. Então, esse seria o tema de dezembro. O problema ou o antagonismo a esse tema surge como o 10 de paus. O 10 de paus anuncia uma nova direção. É muito interessante que o tarô está em diálogo direto com o eclipse, porque o eclipse é uma nova direção. Dezembro é uma nova direção para janeiro, para um novo ano. Então, como um problema a isso seria a ansiedade de aguardar a fala dos novos projetos, a fala dos novos planos, a exasperação emocional que pode vir de um verbo confuso. Então, a fala ela tem tanto o poder de acalmar, então todo processo terapêutico, aliás, processos terapêuticos, nem todo processo terapêutico é assim, mas processos terapêuticos baseados na palavra vão transformar o verbo em uma organização emocional.
A gente vai aprender a dar nome aos sentimentos. Mas se existe uma ansiedade por essa cura que o eclipse promove, por exemplo, ou se existe uma ansiedade por esse novo ano que virá, pelas novas oportunidades que virão, essa possibilidade que o Pajem de Espadas traz do cuidado com a palavra fica comprometida. Então, quando a gente pensa em um tema que é o cuidado com o verbo, cuidado com o verbo para não gerar ansiedade nessas novas direções que o novo ano promete. A gente espera que o novo ano, então, seja de novas direções, mas não adianta ficar aguardando essas novas direções por si só. Então, esse trabalho interior emocional me parece que vem muito a propósito dessa expectativa da nova direção. Não tratar a nova direção como um problema, mas perceber que é no processo, é no caminho que as portas se abrem. Então, ainda que exista um dia, 31 de dezembro, é o Réveillon, começou o novo ano. Então, a gente tem um horário no relógio, a gente solta fogos de artifício. Mas não é bem assim que um processo de alma acontece. As coisas vão acontecendo aos poucos de maneira processual. Essa nova direção virá. E a solução para isso tudo aparece como 4 de espadas. Então, a gente tem 2 cartas de espadas e o 4 de espadas fala de inércia, de esperar para ver. Não pagar para ver, esperar para ver. Muito interessante, porque então me parece que dezembro é um mês realmente de acalmar os ânimos. Não é um mês para sair fazendo um monte de coisa. Sair às compras, sair às festas, sair pensando nos novos projetos e anunciando novos projetos. Ainda a solução para isso tudo é aguarde. E isso vem muito a propósito também do contexto social, que ainda é de esperar. A pandemia não terminou. Então, essa espera, ela pode ser vivida com mais tranquilidade, justamente através dessa organização mental, desse preparo que vem dessa força emocional, desse novo impulso para o reconhecimento das emoções e mesmo do autoconhecimento, porque todo eclipse, de alguma forma, sustenta um autoconhecimento, dá a possibilidade das práticas de autoconhecimento. E a gente não se conhece com nervosia, a gente não se conhece com pressa, a gente não se conhece ansioso para saber o que tem ali, a gente se conhece mesmo através da calma. Então, esse personagem aparece assentado na posição de meditação, que é a atitude mais válida para se conhecer do que entender quem nós somos, do que a meditação. A meditação, ela depende desse estado de calmaria, desse estado de inércia. Ainda que seja uma meditação caminhando, vou meditar caminhando, mas você precisa caminhar de maneira constante para que o processo de meditação seja alcançado. Então, as minhas orientações para esse mês é preservação, calma, certeza de nova direção, sem ansiedade e práticas de meditação, práticas que tragam essa capacidade de estar bem consigo mesmo na calmaria. A gente não precisa de estímulos o tempo inteiro. Muitas vezes a nossa sociedade tecnológica, comunicacional, nos engana e a gente acha que tem que ficar o tempo inteiro recebendo estímulo. Então, para o mês de dezembro, que tal diminuir o número de estímulos que você mesmo se expõe? Eu sei que é uma atitude difícil de ser tomada, mas eu sei também que tem muita gente buscando isso. Então, fica aqui um incentivo para que neste mês você encontre essa calmaria interior através da preservação das palavras, que é, antes de mais nada, uma autopreservação emocional e da sua própria exposição ao outro. Aproveite esse mês, então, essa tarefa do mês de crescimento interior. E, principalmente, aproveite esse momento do eclipse que acontece nesse período que eu falei, na madrugada de sexta para sábado, mas as boas vibrações do eclipse permanecem durante alguns dias.
Então, a gente pode aproveitar para aumentar as práticas de meditação neste final de semana e levar essa mensagem do eclipse ao longo deste mês de dezembro. Muito obrigada, um ótimo mês de dezembro.